Oi, 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 coisinhas, tudo bom? Esse vídeo é para atender a pedidos de vocês lá no Instagram. Para quem não segue o NCoisas lá no Instagram, vai lá, @encoisas. E há um tempo atrás eu coloquei uma enquete perguntando se vocês gostam de testemunhos. E no geral, votou que sim. E depois eu perguntei em qual área vocês gostariam de ouvir um testemunho, se seria na parte de relacionamento, na área financeira ou na área de evangelismo, porque eu tenho um testemunho muito bonito em relação a isso, mas eu posso trazer para vocês depois, né, em outro momento. E a respeito de vida financeira, venceu. Eu vou começar por esse testemunho, tá? Então, acompanhe o vídeo até o final. Bom, talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, porque eu vou começar desde o início, quando eu era solteira, e o Diego também. E porque o Matias está aqui pertinho de mim. Bom, quando solteira, eu morava com a minha mãe, e ela sempre me ensinou sobre vida financeira, sobre cheque. Ela já até me levou em caixa eletrônico para ver como é que era, me explicava sobre financiamento, empréstimos, um monte de coisas da área financeira. Eu tinha mesada e ela me ensinava a juntar dinheiro e comprar as coisas parcelado, me abria os olhos com pessoas que pediam dinheiro emprestado e não pagavam, né? Às vezes não nem de maldade, mas coleguinhas minhas me pediam às vezes dinheiro emprestado e depois elas iam ter dinheiro para me pagar. Aí, para não ter confusão, ou ela me ensinava a dar ou não emprestar. Já na vida do meu esposo, quando solteiro, ele passou algumas dificuldades e por falta assim de opção, ele teve que desde cedo ajudar financeiramente na família, com a renda familiar. Eles passaram dificuldades por conta do meu sogro, que teve diabetes e perdeu a visão. Ele e meu cunhado serviram ao exército e lá tem boas amizades e más amizades, né, também. Infelizmente foi mais conturbada a vida deles desde cedo, já pegando muitas responsabilidades, inclusive a financeira. E quando eu conheci o Diego, amigos já tinham colocado ele para trás, muitas pessoas já tinham pedido, né, dinheiro emprestado para ele e não pagou, empréstimos, compra de carro no nome dele, ele por inocência emprestou o nome e o amigo nada que pagava, né? E várias outras coisas, né? Contas. E eu fiquei com muito medo de casar por essa situação, porque bater de frente, né, com uma realidade totalmente diferente da minha, que eu sempre prezava muito meu nome, sempre se preocupando com a minha vida financeira e todo o ambiente envolvido nessa área, eu fiquei com muito medo. Ele estava com o nome sujo, com dívidas, e eu falava para ele, só que ele não entendia, às vezes ele ficava até bravo comigo, mas eu pedia a Deus, colocava o joelho no chão, pedia a Deus para que abrisse os olhos dele, para que a gente futuramente tivesse uma vida diferente, né? Mas nós casamos e eu sempre ajudando ele, apoiando. Diego, vamos resolver essa questão, eu te ajudo, vamos pagar essa dívida. Ah, mas meu amigo não vai pagar, ele não tem dinheiro. Só que eu estava sempre ali, disposta a ajudar. Para quem tem essa realidade, vive essa realidade, né? Às vezes emprestou o nome para alguém e esse alguém não te paga, né? Seja firme, peça para Deus. Ele vai te ajudar, né, te apoiar, porque eu falava assim pro Diego, poxa, seu nome, não interessa se a pessoa não tem agora dinheiro para pagar, você vai ter que resolver isso. Ele não se preocupava porque tinha tantas coisas e eu acho que ele não se preocupava para não enfrentar.
cada desafio, né, financeiro. Então, as contas foram chegando do nosso casamento, o dízimo a gente nem dava nessa época, e eu fui me preocupando, eu chorava com os boletos na mão, né, para pagar. E nessa época eu ganhava mais que ele, e isso também foi um ponto para que ele ficasse mais chateado ainda. E o diabo usa muito isso para destruir, né, famílias. Às vezes colocava na cabeça dele, na mente dele, que ele era inferior, né, que ele não daria em nada. Mas o casamento é uma união para isso, né, um ajudar o outro, tudo. E eu sempre fui orando, pedindo a Deus para mudar essa situação. Mas a chave de tudo, o que mudou a nossa vida financeira, foi espiritualmente. Eu parei e sentei com ele e falei: olha, de tudo que está acontecendo, a pior delas é não devolver o dízimo. Essa é uma parte muito importante para mim. E eu quero, né, a sua ajuda para a gente dar espaço de fé e vencer o natural com o mundo espiritual. Você topa? E isso a gente tinha a conta negativa. Era cheque especial, em cima de cheque especial. No primeiro ano de casamento foi só assim, praticamente. Meu salário entrava, mais o dele, e era aquele efeito esponja. E a gente ficava pensando já no outro salário, né? Não tinha aquela folga, aquele alívio. Eu dormia muito mal e também gerava discussões, né? Aí tá, vamos dizimar. Beleza, mas como? Se a gente não tem, a gente tá no negativo, como que a gente vai dizimar? Aí eu lembro que nesse mês que a gente conversou sobre isso, se eu não me engano, tinha R$80 na nossa conta, mas que a gente ainda teria que pagar algumas coisas e para ainda ficar no limite, né? Eu falei: Diego, não, vamos segurar esses R$80 que tem aqui e vamos dizimar. Não dava nem os 10% do que a gente ganhava juntos, mas como ato de fé, a gente pegou esse valor e dizimou com esse valor. Eu lembro que nós dois fomos juntos, a gente pegou na mão e fomos lá no gasofilácio entregar juntos. E eu fiquei muito chateada porque não era os 10% certinho, né? E a gente orou. E eu conversando com Deus, às vezes eu nem tinha força de falar, mas eu ficava caladinha, olhando as contas e mentalmente conversando com Deus, né? Ô Senhor, muda essa situação. Eu desejo que o Diego mude a mentalidade dele, prospera financeiramente sobre as nossas vidas, né? E assim continuamos, assim, discutindo, um dia após o outro, com aquele peso, com aquela angústia. O Diego começou a enviar currículos para empresas, porque ele fazia um curso tecnólogo na faculdade e chegou o momento de fazer estágio. Então ele começou a distribuir currículos, isso depois que ele saiu do quartel. Ele foi para essa área de TI, porque é uma área que começou a crescer, né? Há muitos anos tem se falado, né, dessa profissão promissora, mas ele sempre gostou dessa área de tecnologia, computadores, e ele fez o curso, né? Eu incentivando ele, porque ele não tinha força nem para estudar, ele nem queria estudar, ficava chateado, né? Por pensar na vida financeira, acho que ele pensava que não seria capaz de nada, né? E eu sempre incentivando ele: vai, faz a faculdade, eu vou segurando as pontas por aqui. Enquanto amigos dele que saíam do quartel, às vezes procuravam por um caminho mais fácil, né, na área de segurança. E ele optou por essa área, né, por gostar também, ser uma área diferente.
Ele enviou o currículo para uma empresa muito difícil de entrar. Ele fez o processo e conseguiu entrar. E lá ele passou grandes desafios, mas graças a Deus ele venceu todos e foi reconhecido por uma pessoa muito especial lá, uma amiga nossa hoje. E ela observava ele, que ele era disposto, que ele ajudava as pessoas. E isso mostra, né, o caráter de Deus. Quando a gente tem o caráter de Deus, isso passa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E ela foi observando esse caráter, né, do Diego. E eu fui ficando muito feliz de cá, porque eu pedia para Deus para ele gostar do meio corporativo, porque ele foi acostumado com essa área de segurança, de soldado, né, exército. E queria que ele tivesse uma outra visão de área profissional, né, de vida. Essa amiga nossa, né, hoje ela é muito amiga nossa, comentou do Diego para o esposo dela, que já trabalhava em uma grande empresa da cidade. E ele se interessou, chamou o Diego para trabalhar nessa grande empresa. Nossa, a gente ficou muito feliz. E isso tudo foi acontecendo logo após esse passo de fé que a gente teve no ato de devolver o dízimo, menor que seja, né? Menos que os 10%, mas foi um passo de fé. E ele começou a trabalhar nessa empresa e eu lembro que quando ele voltou da entrevista foi um momento de muita festa, porque ele fez a entrevista e quando o entrevistador foi falar sobre o salário, era o dobro do que ele ganhava atualmente, né? E ele se segurou para não pular, né? Para não festejar lá na hora, ficou segurando assim, mas quando chegou em casa ele falou assim: nossa, o salário é maior. E a gente pulava aqui nesse apartamento como doidos e a gente foi reconhecendo que Deus operou, Deus que foi abrindo as portas e mudando toda a situação. E com isso, ele começou a ganhar mais que eu e ele foi ficando mais confiante, Deus deu mais fé e força para ele. Eu creio que eu ajudei, apoiei bastante, mas eu não tiro em momento algum o mérito de Deus, que trabalhou dentro, né, dentro do coração, que trabalhou na mente dele e as coisas foram mudando. Um outro ponto que ajudou bastante foi o meio que ele convivia, né, as pessoas. Porque ele entrou nessa grande empresa e as pessoas pensam diferente, gostam de estudar, de desenvolver e várias outras coisas. Quem é do meio corporativo sabe como é que é. E ele foi gostando disso, admirando pessoas, né, desse meio e foi se antenando com a vida financeira, viu que ele deveria organizar vários pontos da vida financeira dele. Ele foi mudando, né, graças a Deus. Ele foi resolvendo as dívidas. Uma outra chave muito importante que aconteceu foi em questão de uma dívida, né, familiar. Ele mais um familiar tinham uma dívida, juntos fizeram essa dívida e por juros abusivos não continuaram pagando e essa dívida ficou, né, para trás. E eu falava para ele: Diego, vamos olhar nessa questão, né, nesse problema, porque tem que resolver. É o seu nome, você tem que zelar por ele. E eu acredito que quando você resolver isso, vai aliviar muita coisa, até espiritualmente, né? Honre seus compromissos. Deus ensina isso pra gente, né, na Bíblia. E ele às vezes resistente, mas aos poucos Deus foi trabalhando no coração dele, até que ele foi atrás. E eu ajudando isso, vai atrás, eu apoiando, liga para o banco, vê o que você pode fazer e tudo se resolveu, né? Graças a Deus. Mas quando ele resolveu, esse eu acho que foi o último ponto, era o que estava preso, era o que faltava resolver essa questão. E depois que ele resolveu essa questão,
e foi liberto dessa corrente financeira, gente, assim, tudo mudou ainda mais, tudo melhorou. E eu acredito muito no mundo espiritual, né, nessa questão mundo natural com o mundo espiritual. Quando a gente age naturalmente com fé, o mundo espiritual ele corresponde, e foi isso que aconteceu. Porque pensa comigo, algo relacionado a finanças, unindo com a parte familiar que acaba tendo uma aliança, uma ligação muito forte, para o diabo é o momento assim que ele tem para destruir, né, a vida das pessoas, relacionamentos. E por isso eu me preocupei e falei para ele resolver isso, para não ter brigas familiar, para não ficar angústias no coração. E depois que isso se resolveu, ele recebeu outra proposta de emprego. Parece que assim foi quando a gente fazia, quando a gente tinha fé, Deus abria a porta. Eu não posso te dizer, não tenho propriedade para isso, para te instruir a dizimar hoje e daqui uma semana, como aconteceu com a gente, tudo começar a mudar. Porque Deus vê o coração, né? O seu coração, Ele sabe da sua fé, enxerga tudo isso. E eu quero assim, eu compartilho com vocês que para mim dizimar sempre foi uma alegria, um prazer. E eu pedia isso para Deus, para colocar isso no coração do Diego. Porque se a gente dizimar pensando em receber, tá errado. Eu, desde pequena, como minha mãe me ajudava muito, eu sempre peguei o dízimo como louvor a Deus. Eu sempre devolvi o dízimo em louvor a Deus. Eu não pensava, chegou um ponto que eu não pensava mais que, por exemplo, R$100 dá para me comprar uma roupa, R$100 dá para comprar tal comida. Isso na minha cabeça já não tinha mais. Eu aprendi rápido a tirar isso da minha cabeça, porque acaba sendo uma brecha do inimigo. E Deus foi trabalhando isso na cabeça do Diego também. E hoje, gente, né, como tudo foi mudando, depois desse novo emprego, ele começou a ganhar mais, ser mais reconhecido. E assim, foi só melhorando até chegar onde a gente tá. Hoje ele é gestor de uma equipe. E para falar a verdade para vocês, eu não imaginava o Diego no nível que ele está hoje. Ele vai, enfrenta os problemas, ele não era um homem assim. Ele pegou as finanças, hoje ele é responsável pelas finanças da nossa família. Ele tem planilha, ele começou a ter gosto em investimentos e é totalmente outra pessoa, por um ato de fé. E eu quero te falar com esse vídeo que é possível a sua vida financeira mudar radicalmente como a nossa. Mas eu quero te falar também que vida financeira ela tem propósito. Eu e o Diego, nós descobrimos qual que é o nosso propósito em relação à nossa vida financeira. É incentivar sonhos, ajudar pessoas. Quando chega uma pessoa querendo realizar um sonho, a gente fica, a nossa boca até saliva para poder ajudar. E quando a gente dizima, é com muita alegria, com muita satisfação. A gente até brinca que a gente quer ser os membros da igreja que mais dizima, que tem o dízimo maior. Não é competição, mas eu quero que vocês entendam assim, o nosso coração é louvor, é gratidão a Deus de tudo que a gente tem. A gente hoje tem mais do que a gente precisa, você também tem mais do que você precisa. E nós somos ricos? Não somos ricos, mas nós temos plenitude, nós somos prósperos nessa área. Hoje eu não trabalho fora, hoje eu trabalho, né, em casa. Eu tenho os meus projetos, os negócios que eu gosto. Tenho uma liberdade para fazer o que eu gosto, os meus passatempos, né? O N Coisas, por exemplo, é algo que eu gosto muito. É um chamado meu
como cristã, como filha de Deus. E pela semente que eu plantei lá atrás, hoje eu posso viver isso. Quanto mais a gente confia no Senhor e tem fé, mais Ele faz, mais o mundo espiritual trabalha ao nosso favor, né? Então, assim, que fique essa mensagem para você. Nunca abandone a sua essência, a sua humildade. Tenha sempre o caráter de Deus, porque muitas pessoas, às vezes, olham para mim e para o Diego, a gente fala muito sobre vida financeira, ajuda muitas pessoas na igreja, e não que as pessoas questionem de maldade ou nervosas, assim, nossa, mas vocês falam tanto de vida financeira e vocês não têm tantas coisas assim. É muito mais que isso. Dinheiro é muito mais do que status, do que ter coisas, né? Dinheiro é uma ferramenta, é um poder que você tem nas mãos para potencializar aquilo que está no seu coração, né? Então, eu não sou uma pessoa consumista, eu não fico com grandes olhos para coisas de altos preços, né? Vamos dizer preços, porque valor é diferente de preço. Eu não fico correndo atrás dessas coisas. Mudou muito o meu pensamento, Deus mudou muito o meu coração. Eu tinha sonhos assim de ser uma grande empresária, gerente de alguma área, ter muitos bens, sabe? Casa luxuosa, roupas de marca, coisas assim maravilhosas. Que dá brilho, né, nos olhos de pessoas que enxergam só o natural. Ele mudou muito até os meus sonhos. Então, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma adoradora do Senhor. E o dinheiro e a provisão que vier até as minhas mãos e nas mãos do Diego vai ser para louvar ao Senhor, tá? Então, que fique aí essa palavra de motivação para você. Tenha fé. Deus te usa com aquilo que você tem nas mãos, igual os meus R$80, né? Os nossos R$80, meu e do Diego. Era o que a gente tinha na mão. É igual Moisés, né? Ele tinha um cajado na mão. Davi não tinha nada na mão. Deus permitiu ele pegar lá 5 pedrinhas. É a forma que você está. Deus fala, vem como estás. E Ele vai trabalhar tudo em você. Eu acredito em Deus, o mesmo poder e a mesma transformação que Ele gerou nas nossas vidas, Ele pode muito bem gerar transformação na sua vida, tá? Tenha fé, seja fiel, tenha o caráter de Deus para você ser reconhecido ou reconhecida, que o mundo espiritual está a seu favor. Ele está pronto para te ajudar. Ele está só esperando uma reação sua, um sinal natural para que eles ajam. Eu falo eles, né? Os anjos, Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Para eles trabalharem ao seu favor, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele e deixa aqui ideias de vídeo que eu trago aqui para vocês. Eu vou gravar o testemunho sobre evangelismo e também de relacionamento para ajudar vocês, porque eu creio muito que testemunho tem poder, tá? Então é isso. Um cheiro, boa semana e fica com Deus.